Então, pessoal, nesse vídeo agora eu vou falar sobre o campo de fatores de severidade, como que você preenche, como que funciona a automação desse campo e o preenchimento dele. Confere aí no vídeo um passo a passo sobre esse campo. Valeu! Então, pessoal, voltando agora, esse tutorial, esse vídeo é sobre a coluna fator de severidade do risco. Essa terceira coluninha aqui, poderia chamar de terceira de coluna C, tá? Então aqui, como que funciona? Você vai abastecer com os fatores de severidade. Eu clico na célula, me abre o menu suspenso aqui, e aqui eu tenho já pré-definido algumas ferramentas, alguns métodos, os mais conhecidos, utilizados. Tem uma série aqui de ferramentas conhecidas, tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, o Murigard. Peguei aqui o Murigard, vou clicar na célula seguinte e eu tenho os scores de resultado do Murigard. O que pode ter dado lá no cálculo que você fez. Então vamos supor que eu tenha dado de 3,1 a 5,0. Eu clico no resultado, conforme você preencheu lá na ferramenta. Se você usa em Excel, se você usa no papel, não tem problema. Você vai escolher o score lá do resultado da ferramenta e ela já vai fazer uma correspondência ao range que o Ponder Risk utiliza. É um range de 1 a 5. No caso, ficou 3, médio. 1, 2, 3, 4, 5. Esse 3,1 a 5,0 do Murigard corresponde a um peso equivalente de risco 3, médio. Tá? A gente utiliza uma escala de verde claro, verde escuro, amarelo, laranja e vermelho. Então, nesse caso, ficou um risco médio, amarelo. Eu vou jogar aqui, vou lançar aqui qual fator de probabilidade que eu defini. Isso tem que ser manualmente, então deu 5. Por que tem que ser manualmente? Porque eu posso preencher mais do que uma ferramenta ou um método para a mesma atividade. Eu estou analisando coisas diferentes nessa atividade. Então, nesse caso aqui eu estou avaliando mão e punho, um esforço lá de mão e punho. Então eu estou ponderando para essa ferramenta ambientes estressores, porque tem vibração na ferramenta que eu estou utilizando, por exemplo. Tá? E tem critério dessa vibração, quando que eu devo ponderar ou não. Está no livro do Ponder Risk. Fatores de controle, no caso aqui, ausência de verbalização, eu vou colocar 2. E ele já faz o cálculo das duas matrizes aqui, existe um raciocínio lógico por trás, tá? O Excel já faz esse cálculo e já pondera o risco para mim. Então, de um risco médio, 3, amarelo, subiu para um risco 4, laranja. Então, de uma prioridade média foi para uma prioridade alta. Então, eu costumo didaticamente falar que de um com causa, eu fui para um nexo técnico, um risco mais alto, um risco mais significativo, tá? De um moderado para um substancial. E tudo isso também está explicado, muito bem explicado lá no livro. Então aqui já me deu a primeira ponderação. Saí de amarelo para laranja, ponderou uma casa para cima. Lembrando que tem restrição, eu não posso sair de um risco médio para um muito alto. Eu não posso sair de um médio para um muito baixo. Eu posso sair de um médio para o baixo ou para alto. Sempre restrito a uma casa. Se pular duas, tem alguma coisa incoerente, porque ou no fator de probabilidade, na informação da probabilidade, ou no fator de controle. Você tem um controle máximo e continuar com uma probabilidade altíssima, alguma inconsistência, né? Ou na ferramenta que você elegeu para utilizar. Por isso que fica restrito sempre a uma casa, tá bom? Todas as restrições do método também estão no livro, e alguma coisa está no manual também do que eu estou falando. Muito do que eu estou falando aqui está no manual. Gratuitamente você pode baixar na página do Ponder Risk o manual de aplicação do método, está lá detalhado também essas informações. Tudo bem? Vou preencher mais uma aqui. Então vamos supor que além de mão e punho, eu utilizei aí, vamos colocar aqui, ele faz um carregamento de carga. Ele faz um carregamento de carga e multinível aí eu usei um NIOSH.
Então, além de uso de uma ferramenta, a mesma atividade tem um carregamento de caixas. E aí o resultado do NIOSH foi verde, foi baixo aqui, tá? E vamos supor que teve verbalização. Eu vou chegar aqui nos fatores de probabilidade e vou assinalar que teve verbalização. Então, tem um peso 4. Vou jogar o peso 4 aqui, tá? E de controle, teve verbalização, e de controle eu tenho um controle alto aqui, porque a duração, essa atividade dura menos que 10% da jornada, mas isso na IOSH já veio. Então, uma restrição, eu vou fazer um vídeo sobre isso, no uso dessa ponderação. Então, vamos colocar um outro tipo de ponderação aleatória aqui. Vamos colocar que o trabalhador regula o seu próprio ritmo, 2. Mantém aqui, controle 2. Tá? Nesse caso, o controle não foi suficiente para manter o resultado e nem para baixar. Ele aumentou também de verde para amarelo. Então, subiu uma casa aqui de um risco baixo para um risco médio. Prioridade, perdão, baixa para uma prioridade média. Então, aqui eu também... E eu poderia sucessivamente colocar aqui. Tem alguma ferramenta que você utiliza que não está nesse acervo aqui. Não tem problema. Você coloca aqui, ou uma citação, uma referência. Eu vou fazer um tutorial só sobre como utilizar referências como fator de severidade. Então, você coloca aqui uma referência da literatura de risco ergonômico, referência X, coloca o resultado correspondente, vamos colocar que seja escala, né, uma escala 10, e aí você vai fazer a correspondência, o resultado dessa ferramenta equivale a qual prioridade? Para a ferramenta, é baixo, médio ou alto? Então, vamos supor que seja baixo. Então, numa escala de 1 a 5 é 2. Então, é equivalente a 2. Vamos mudar aqui para não ficar esquisito, 10 ser baixo, né? Vamos colocar que seja 2. Então, 2 na ferramenta referência X aqui, equivale para a ferramenta equivale a uma prioridade baixa. Então, eu coloquei baixo aqui. Coloco a ponderação, vamos usar aqui um 3 e um 1. Manteve o resultado, tá? Minha probabilidade é média, meu controle é alto, então manteve o resultado da ferramenta, da referência aqui, da literatura que eu utilizei. E eu vou fazer um tutorial só sobre isso, como utilizar referências como fator de severidade. E essa correlação entre o resultado da referência, que ela fala que ela dá como referência, para o ponder risk. Tudo bem? E aí eu tenho aqui o meu risco ponderado. É isso que vai valer. E eu vou fazer um outro vídeo falando também sobre como interpretar o resultado. Por hora, é isso daí. Grande abraço, até o próximo tutorial.